Boa noite, tudo bem? Como vai você? Nós estamos em mais uma live. É um prazer estar com você. Nós voltamos mais uma quarta-feira para tratarmos de um assunto importante e um assunto que ele tem como objetivo dar a você, a mim, a todos nós, aquela certeza de vivermos a nossa vida e melhorarmos o nosso comportamento, melhorarmos a nossa saúde mental e buscarmos a cada dia, dentro dessa saúde mental, viver uma vida onde nós realmente vamos vivendo esta vida e tendo a certeza de que tudo está de fato caminhando dentro de um aprendizado. Sabemos que o aprendizado ele é fundamental para as nossas vidas. Eu estou aprendendo, você também, nós estamos todos os dias aprendendo. E para você que está pela primeira vez, nós temos nessa live o grande objetivo de dar às pessoas a certeza de que elas podem tornar-se, cada vez, a cada momento, elas podem tornar-se semeadores de bons comportamentos. Então, o que é ser um semeador de bons comportamentos? Ou semeador? Um semeador e uma semeadora de bons comportamentos são aquelas pessoas que por onde passam, eles vão jogando sementes de um bom comportamento e essas sementes vão influenciando outras pessoas e essas pessoas vão de fato entendendo que a cada dia elas podem se tornar melhores. Então, o pai pode se tornar um melhor pai, o filho um melhor filho, a filha pode se tornar uma melhor filha, o cunhado, a cunhada, o avô, a avó, enfim, quem você é na família, você pode se tornar uma pessoa melhor. E esse é o nosso objetivo, que todos nós nos tornemos pessoas melhores naquilo que nós estamos fazendo. Então, o grande objetivo de nós estarmos aqui é dar a você ferramentas, e juntos sabermos que você está se tornando um semeador de bons comportamentos. Seja bem-vindo, você que está chegando. Hoje nós vamos falar sobre solidariedade. Um tema muito importante, Vamos falar sobre solidariedade porque entendemos que nesses tempos é muito importante nós olharmos para a solidariedade, mas entendermos como ela se encaixa no nosso comportamento e como ela se encaixa também nas questões da nossa saúde mental, E aí é importante que eu diga a você, é importante que você saiba mais do que nunca que quando nós estamos falando de solidariedade, esse é o nosso tema maior, ou título, solidariedade, o tema é por que devemos desenvolver uma vida de solidariedade. E esse tema está aí na tela, você está vendo ele. Então, hoje estamos falando sobre solidariedade e também falando sobre solidariedade, estamos desenvolvendo o seguinte tema: por que devemos desenvolver uma vida de solidariedade? Enquanto você vai se achegando e nós vamos nos aquecendo neste momento um pouco mais aqui para falarmos sobre o tema de hoje, eu gostaria de falar com você. Nós temos tido um acontecimento que chamou a atenção do mundo. Oi, boa noite, seja bem-vinda. Hoje estamos falando sobre solidariedade, É um prazer ter você aqui, sinta-se abraçada e nós vamos desenvolvendo esse tema. Convide outros, esteja conosco, venha, você é muito importante e se você convidar uma outra pessoa, certamente essa pessoa terá a oportunidade de desenvolver um bom comportamento e também passará a entender que nós somos semeadores de bons comportamentos. Eu então digo a você assim, que nós temos um acontecimento que é um acontecimento que ontem parou boa parte do mundo. Nós vimos que lá em Beirute, aquele acontecimento, ele mexeu com o mundo todo. Eu me lembro que na hora em que eu vi, eu estava assentado no sofá da minha casa, quando eu vi
aquele momento eu fiquei assim, deveras, né, impressionado com todo o fato no seu geral, a forma como aconteceu, a maneira como as coisas foram se desenvolvendo, depois como foram passando as primeiras pessoas, né, as vítimas, vendo os abalos dos prédios e tudo aquilo, eu fiquei ali e sem palavras assim para dizer, mas com uma mente pensando muitas coisas, e me veio muito forte a impressão de hoje desenvolver com você esse tema, desenvolver comigo, conosco, ou seja, esse tema de solidariedade. Por que que eu pensei em nós trabalharmos hoje sobre a solidariedade, né? Porque a solidariedade é algo que nós precisamos, eu e você, se queremos desenvolver um bom comportamento, nós precisamos de fato ter a solidariedade como nossa aliada, como nossa companheira. Ela precisa estar na nossa vida. Ela precisa realmente fazer parte de tudo aquilo que nós temos como missão aqui na Terra. Nós temos a capacidade, seja bem-vindo, que bom ter você, muito obrigado pela sua presença. Nós temos essa capacidade de ser pessoas solidárias. Nós nascemos com uma missão, então temos que descobrir o que vamos fazer durante o tempo em que estamos aqui, né? Isso não é para entristecer ninguém, nem para que a gente fique daqui para frente pensando, um dia eu não estaria aqui, mas na verdade pensando assim, eu estou aqui, e como eu posso então ser solidário, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Vou repetir o tema, né? Muito obrigado pela sua presença. O tema é o seguinte: solidariedade. Porque devemos desenvolver uma vida de solidariedade. Olha, eu acredito que diante do que vi ontem, né, daquelas questões lá no porto de Beirute, eu falei, poxa vida, precisamos pensar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria também de falar aqui rapidamente sobre aquilo que estamos vendo no Brasil, né? Tantas vítimas e pessoas que passaram e que estão passando por momentos de tantas perdas, né? Tantas pessoas que estão, né, ou que já morreram, ou que estão para morrer, e eu digo isso com um sentimento assim, sabe? Porque a gente sabe que vai acontecer, né? Pelas previsões que não são minhas, e nem previsões pessimistas, e nem previsões que tem um cunho de falar só, é porque isso acontece com todo mundo. Não, é porque nós estamos vendo o efeito dessa pandemia no Brasil. Também penso que solidariedade vai passar por aqui, e já tem passado, mas nós precisamos nos perguntar, será que diante de tantos números revelados dia após dia, momento após momento, nós estamos sendo pessoas solidárias? Nós estamos de fato praticando a solidariedade? Nós estamos de fato entendendo por que devemos desenvolver uma vida de solidariedade? Tudo isso e muito mais nós vamos a partir de agora falar. Mas eu chamo você nesse momento e peço o auxílio do Pedro Augusto. Nós vamos ter 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio, eu acho que é importante, e eu quero fazer justamente agora, nesse momento. Então, continue comigo, nós estamos aqui, nós vamos ficar 1 minuto de silêncio e aí eu volto a falar, ok? O Pedro Augusto está escrevendo aí 1 minuto de silêncio para você ver, e nós estamos então nesse tempo. A partir de agora, o Pedro está marcando para nós 1 minuto de silêncio, em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil, e em homenagem também, né, às vítimas de Beirute e seus familiares, tanto aqui quanto lá, numa homenagem que a gente quer prestar.
Ok, estávamos em 1 minuto de silêncio. Você que está chegando agora, então nós prestamos 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas de Beirute, aos seus familiares, né, e também às vítimas do Covid-19 aqui no Brasil e seus familiares. Hoje nós estamos falando, está aí na sua tela, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, que bom ter você aqui. Convide uma outra pessoa, porque esse é um tema importante para nós que somos semeadores de bons comportamentos. Então, mais do que nunca, vamos entender, nós estamos falando sobre solidariedade. Por que devemos desenvolver uma vida de solidariedade? Então, vamos lá. Primeiro, a importância de desenvolvermos uma vida de solidariedade, ela vem porque tem algo que nos ajuda aqui, né? Nós vamos e devemos desenvolver uma vida de solidariedade para entendermos que direção estamos dando para a nossa vida. Então, vou de novo, né? Por que devemos desenvolver uma vida de solidariedade? Devemos desenvolver uma vida de solidariedade para entendermos que direção estamos dando à nossa vida. Você já notou que as pessoas que elas vivem a sua vida e nós estamos vivendo cada vez mais, são tantas coisas acontecendo, nós estamos cada vez mais buscando crescer, trabalhar, conquistar, cuidar de filhos, cuidar de família ou cuidar da família, né? Orientar pessoas, ter que dizer para aquele que está ali numa linha de trabalho, né? Aquele que está abaixo de nós, no sentido de que nós temos um cargo, você tem um cargo de confiança e você tem lá as pessoas que são os seus liderados e você está ali falando com esses liderados, você está ali posicionando, dando ações, funções, dizendo, você está com seus filhos, como eu já disse, ou filho ou filha, né, educando, dizendo, trazendo, fazendo com que eles se sintam importantes, mas também municiando-os de tal forma que eles consigam ter o quê? Uma vida melhor. E de repente, a gente está envolvido em tudo isso e nós não temos muito tempo ou não paramos para desenvolver uma vida de solidariedade. E uma vida de solidariedade, ela é importante que nós a desenvolvamos, por quê? Porque aí nós vamos ver que direção nós estamos dando à nossa vida e que direção nós estamos, então, levando a nossa vida. Existem cada vez mais pessoas que estão levando a sua vida para uma direção de um mundo egoísta, de um mundo que só pensa em si, de um mundo que só vê ela, só vê ele, só se percebe naquele mundo, não vê o outro. Só consegue ver a outra pessoa quando é atingido. Só consegue ver a outra pessoa quando de fato alguém muito próximo é atingido e aí muda o discurso, muda a forma de ser. E nós temos que entender que a solidariedade, ela é algo que nós devemos desenvolver para saber qual é o sentido que eu estou dando para a minha vida. Eu estou dando um sentido só de ganhar dinheiro? Eu estou dando um sentido só de fazer conhecido o meu nome? Estou dando um sentido só para dar aquilo que realmente talvez não vai ser importante para mais ninguém? A solidariedade nos chama, e chama você, e chama a mim, e nos convida a ser semeadores de bons comportamentos e perguntar a nós, primeiro, mas também perguntar aos outros, qual é o sentido que eu estou dando à minha vida? Se tudo aquilo que você estiver fazendo, se tudo aquilo que eu estou fazendo não atingir pessoas, não for com finalidade para pessoas, pode ser que nós estamos chegando à triste constatação de que nós estamos vivendo uma vida e não estamos sendo solidários. E nós precisamos de fato entender, olha, desenvolver a solidariedade. Eu fico pensando, talvez nós não cheguemos a muitos lugares que precise. Eu poderia citar em cada continente uma situação muito difícil. Uma situação que é extremamente difícil. Mas nós sabemos, eu e você sabemos, que
para estes momentos difíceis, o mundo está cada vez mais buscando pessoas que desenvolvam uma vida de solidariedade. E só vai entender isso aquele que desenvolve uma vida de solidariedade. Por quê? Porque ele sabe que sentido ele está dando à vida dele e para onde ele está levando a sua vida. Não adianta levarmos a nossa vida para aquilo que vai ficar ou para aquilo que não é realmente algo de peso. Devemos levar a nossa vida para aquilo que realmente tem grande relevância. E deixa eu dizer a você, tem grande relevância o ser humano. Nós sabemos disso, você sabe e eu sei. Nós não temos preço. Ninguém tem preço. O ser humano não é um ser de preço. Ele é um ser que vive a sua vida. Se você perguntar para uma mãe, se você perguntar para um pai, se você perguntar numa família, chegar e falar, olha, eu quero este ser humano aqui, eu vou pagar uma quantia em dinheiro. Eles não vão vender. Por quê? Porque ser humano não tem preço. Nós então temos a capacidade de desenvolver a nossa vida de solidariedade e eu convido você, qual é a sua maneira, aonde você está conduzindo a sua vida nesse tempo tão difícil? Em Beirute, uma das questões mais difíceis que nós vimos ontem, nós temos que nos perguntar diante da tela. No Brasil, nós temos que perguntar diante da tela. Nos jornais, nós temos que perguntar nos muitos meios de comunicação, nos podcasts, né? Temos que nos perguntar qual é o sentido que eu estou dando para a minha vida. Porque se o sentido que eu estiver dando para a minha vida for um sentido que não tem como direção ser solidário, é preciso que eu comece a pensar sobre isso. Porque talvez eu ache que estou fazendo algo muito importante, talvez você pense que está fazendo algo muito importante e daqui a pouco você começa a perceber que pode ser que não é tão importante quanto você pensa, como você imaginou, como eu imaginei. Então, nesse primeiro momento, a importância de desenvolvermos uma vida de solidariedade é porque quando nós desenvolvemos esta vida, nós vamos passar a saber mais do que nunca. Nós vamos entender que direção estamos dando para a nossa vida. E eu pergunto para você, qual é a direção que você está dando para a sua vida? Um ser solidário, ele vai dar direção ou direções que vão apontar sempre para o crescimento do próximo, sempre para promover o próximo, sempre para que o próximo de fato seja cada vez mais próximo e também igualitário, para que todos vivam uma vida, né, de igual modo, para que tudo chegue a todos. E não só parte de algo chegue a alguns e não cheguem a outros. Eu ouvi ainda hoje falando sobre a ação do governo da França. E eu fiquei bem feliz com aquela questão. No meu coração, essa é a minha maneira de dizer. Naquele momento fiquei feliz, porque ele não só se disponibilizou de alguns recursos do país, como disse que estará, né, lá em Beirute para conversar com os governantes e para prestar a sua presença lá. Aqui eu não estou entrando no mérito político, então não me veja e não quero que você veja isso como um viés de político ou viés de política, né? Eu quero que você veja isso como um ser humano. Ele, na posição em que está, ele entendeu e fez uma ação. Ele mandou aquilo que estava ao seu alcance. Ele fez uma ação com aquilo que ele pode fazer, mas também ele vai estar lá presente em Beirute. Eu pergunto a você, qual é o sentido que você está dando à sua vida? A solidariedade vai indicar isso. E se você e eu não estamos, talvez, vivendo uma vida de solidariedade, nós vamos precisar entender qual é o sentido que nós estamos dando para a nossa vida. Vale lembrar que o sentido em que eu dou para a minha vida passa muito por essa questão
de entender, eu estou sendo uma pessoa solidária e de fato eu estou vivendo uma vida onde ela está apontando para o outro e não só para mim, para as minhas coisas, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu conquistei, para aquilo que eu vou conquistar, para aquilo que eu quero deixar. Não, ele está apontando para onde? Pense sobre isso. Uma outra questão importante que eu quero trazer para você, né? Por que devemos desenvolver uma vida de solidariedade? Em segundo lugar, para voltarmos a acreditar e não sermos vencidos pela descrença de que o melhor é não acreditar. Vou repetir para você. Por que devemos desenvolver uma vida de solidariedade? Para voltarmos a acreditar e não sermos vencidos pela descrença de que o melhor é não acreditar. Você já notou como algumas pessoas, elas têm nos seus discursos, ao longo da sua história de vida, da maneira como estão vivendo, do que estão vendo, das coisas que já perceberam, elas têm esse discurso, um discurso que diz assim, olha, eu não acredito mais em nada. Eu não acredito. Eu não acredito mais em ninguém, não acredito mais nessa pessoa, não acredito mais nessa organização, não acredito mais nesse segmento, não acredito. A pessoa passa a viver uma vida que ela não acredita mais. E nós precisamos, talvez, parar nesse momento em que nós nos deparamos com tantas questões acontecendo ao redor do nosso país e no mundo. Precisamos parar para entender assim, vem cá, será que não é o momento de entender que eu devo desenvolver uma vida de solidariedade, de me importar com o outro, de fato ser uma ferramenta usada como uma ferramenta útil para de fato dar a outra pessoa aquilo que é importante, aquilo que ela precisa naquele momento, que talvez para mim não é tão importante, mas para ela é essencial. Não adianta nós, talvez, ficarmos com esse discurso, ou só ficarmos ouvindo esse discurso, eu não acredito mais, eu não vou ser solidário porque eu não acredito mais em governo, eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais nas pessoas, eu não acredito mais nas instituições religiosas, eu não acredito mais em empresa, eu não acredito mais em multinacional, eu não acredito no meu bairro, eu não acredito em nada. Esse é um discurso de quem não está praticando a solidariedade. A solidariedade faz bem. E é ela que vai nos fazer entender que nós devemos cada vez mais desenvolvê-la. Ser solidário para com o outro, ser solidário para com a outra pessoa, praticar a solidariedade, porque é ela que vai dar a você a capacidade de não descrer naquilo que você talvez queira descrer. Não acreditar naquilo que talvez você já tenha dito. Não acredito mais. Eu tenho tomado a seguinte decisão, e é uma decisão que me acompanha já faz um tempo, é uma decisão que está comigo e não é de hoje, é uma decisão que eu tenho guardado dentro do meu coração. É a decisão de acreditar. Eu quero ser solidário às pessoas e faço tudo para ser solidário mesmo. Quem me conhece, vocês que estão comigo há mais tempo, sabem disso. Eu faço tudo para que, de fato, as pessoas percebam que eu sou uma pessoa solidária. E eu não faço para me aparecer, mas eu faço de fato porque eu acredito que um ser solidário é alguém que ele está trabalhando algo importante na sua vida. Ele está trabalhando a questão de não voltar a acreditar naquilo que não é verdade. Ou seja, quando eu de fato entendo que eu preciso desenvolver a minha solidariedade, eu começo a viver a minha vida, eu começo a andar, eu começo a praticar os meus atos, eu começo a realmente olhar para a sociedade de uma outra forma.
E você, eu sei, muitos de vocês que estão aqui, muito obrigado pela sua presença. Muitos de vocês que estão aqui são pessoas que praticam a solidariedade e têm praticado a solidariedade. Nós estamos hoje com esta semente na mão. Nós somos semeadores de bons comportamentos. E se você fizer essa semente chegar o mais longe possível, se você semear essa semente em solos que estão vivendo ao seu lado, na sua cidade, no seu estado, no seu país e fora do país também, para você que está fora do país e que nos acompanha, muito obrigado pela sua presença que está conosco aqui, quarta-feira após quarta-feira. Eu convido você nesse momento a realmente olhar para essa segunda questão. Por que devemos desenvolver uma vida de solidariedade? Para voltarmos a acreditar e não sermos vencidos pela descrença de que o melhor é não acreditar. Olha, deixa eu dizer para você, não seja vencido pela descrença de achar que o melhor é não acreditar mais em nada e nem em ninguém. Porque se eu ajudar, vai desviar, não vai chegar no lugar, não vai chegar no destino, as pessoas não vão receber aquilo que eu estou mandando. Não deixe isso passar pela sua mente. Esse é um comportamento não bom, esse é um comportamento reprovável. Essa é uma questão mental não boa para a sua saúde mental. E para a minha também. E para o meu comportamento também. Nós precisamos, mais do que nunca, entender que nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Essa é a oportunidade. Deixa eu dizer a você, existem algumas oportunidades das quais nós não podemos deixar passar. E uma oportunidade importante para nós que somos semeadores de bons comportamentos, que queremos de fato ver esse mundo sair desse momento tão difícil, desse momento tão estranho, é entendermos que nós temos toda a capacidade e vivemos com base nisso, temos esta capacidade de realmente mudarmos esse cenário. Seja em Beirute, seja no Brasil, seja em Maringá, seja em Londrina, seja em Curitiba, Fortaleza, Mato Grosso do Sul, quem sabe no Oiapoque, quem sabe lá no Chuí, quem sabe no Goiás, como o pessoal diz, né? Ou em Brasília, lá nos palácios. É a nossa oportunidade de viver uma vida e desenvolver a solidariedade aonde nós estamos. Porque quem desenvolve solidariedade é uma pessoa que ele vive a sua vida e sabe e não acredita que ele não deve acreditar nas pessoas. Na verdade, ele acredita nas pessoas porque ele acredita primeiro em si. Então, por que nós vamos desenvolver a solidariedade? Porque nós vamos entender que nós somos semeadores de bons comportamentos. Deixa eu dizer a você, eu levo a sério o seu comportamento. Você leva a sério o meu comportamento? Então sejamos nós semeadores de bons comportamentos. Por favor, semeie bons comportamentos. Faça com que esta mensagem de hoje, faça com que este assunto que nós estamos desenvolvendo, faça com que ele chegue a mais pessoas. E essas pessoas tenham a capacidade de entender assim, olha, eu posso ser solidário. Eu posso ser solidário. Uma pessoa solidária é alguém que não vai deixar de acreditar. Ele vai acreditar, mas ele vai excluir da sua agenda, ele vai excluir do seu caderno, ele vai excluir lá dos seus escritos a palavra ou a frase eu não acredito mais em ninguém ou não acredito. Ele vai excluir, porque ele vai acreditar. Ele vai acreditar que ainda há algo que dá para ser feito e que vai mudar a sua vida e mudar a vida daqueles que estão à sua volta. Eu acredito em você. Acredito mesmo. Eu acredito que se você tem separado esse tempo para estar conosco aqui, eu acredito que se você hoje pela primeira vez está conosco, muito obrigado pela sua presença, é porque você realmente
tem um potencial para desenvolver uma capacidade muito importante, que é a capacidade de ser uma pessoa solidária, de praticar a solidariedade. Pratique solidariedade, ok? Isso é muito importante. Uma terceira questão que também nos ajuda, e eu quero ler aqui essa terceira questão para nós realmente fixarmos ela também. A terceira questão: por que devemos desenvolver a solidariedade? Porque são em tempos difíceis que temos a tendência de defender aquilo que é nosso e não aquilo que é de outrem. Porque eu e você devemos desenvolver a solidariedade? Por essa tendência, e eu vou fazer assim, por essa tendência que nós temos, né, de, em tempos difíceis, melhor dizendo, de defender aquilo que é nosso e não aquilo que é de outro. Deixa eu te dizer, deixa eu dizer a nós, deixa eu dizer a você, nós precisamos desenvolver esta capacidade de, em tempos difíceis, de desenvolver e de defender melhor aquilo que é do outro. Nós precisamos realmente, está nas nossas mãos, está ao nosso alcance, é para nós, e nós precisamos viver isso intensamente. Nós precisamos intensamente olhar para essas questões. Em tempos difíceis temos a tendência de defender aquilo que é nosso e não aquilo que é de outrem. Em tempos difíceis, talvez nós temos a tendência de olhar para aquilo que é nosso e dizer, não, deixa primeiro eu. Eu me lembro quando começou essa questão da pandemia aqui no Brasil, quando deu-se a ideia de que realmente era o momento de começar, um momento de fechar tudo. Os mercados ficaram abarrotados de pessoas. E as pessoas estavam muito preocupadas. E eu não estou aqui apontando o dedo para você e nem dizendo, eu estou constatando do ponto de vista social. As pessoas estavam com um movimento de ir ao mercado e comprar o máximo que puder, guardar o máximo que puder, ter o máximo. E aí eu fico perguntando, cadê a solidariedade? Acabaram álcool em gel, acabou máscara, acabou tudo. Nós tínhamos uma situação que era uma situação assim que tudo acabou, tudo estava acabando. Ali ficou claro uma atitude que nós precisamos pensar, cadê a solidariedade? O comportamento solidário, ele é visto, mas a ausência dele também é percebida. As pessoas percebem quando não há solidariedade. E aqui vale a pena dizer, em tempos difíceis, eu e você temos a tendência de defender aquilo que é nosso e não aquilo que é de outrem. E aqui eu quero falar algo que eu sou um ser humano como você, eu vejo movimentos como você, eu sou analista do comportamento humano, né? E quanto analista do comportamento, especialista em comportamento que sou, especialista em inteligência emocional que sou, eu preciso realmente olhar para essas questões e eu olho, eu vejo e eu penso, porque isso é realmente algo muito importante para a minha função. Mas deixa eu dizer para você, uma pessoa solidária em tempos difíceis, ela vai defender aquilo que é do outro e não só aquilo que é dela. Eu vi muitos movimentos como esse que vou dizer agora, abre aspas. Eu vi movimentos nesse tempo em que estamos vivendo de pandemia, onde as pessoas pedem para que outras pessoas ajudem, pedem para que de fato as pessoas colaborem, façam toda uma questão. Peguem aquilo e aí vão ajudar pessoas. Mas essas pessoas que pedem, elas não se envolvem. Aí eu fico pensando, aí ficou fácil, né? É aquela expressão. É fácil falar da notícia como jornal do outro.
Difícil é colocar a mão no bolso e ir lá comprar o jornal, né? É fácil, então, muitas vezes nós pensarmos em solidariedade quando nós estamos só fazendo o ato de solidariedade sem nos envolvermos, sem estarmos ali, sem de fato ter um comportamento de participação, sem ter um comportamento que ele passa pela minha ação, mas passa também pelo meu envolvimento, talvez passe pelo meu bolso, passe pela minha capacidade profissional, então de ser um profissional que doa um tempo, que vai lá e que não visa que um lucro em cima disso, mas que visa sim ser solidário, porque entende que quando ele é solidário, ou quando ela é solidária, ele e ela estão contribuindo mais do que nunca nesses tempos difíceis para diminuir aquela tendência de defender aquilo que só é meu, aquilo que só é do outro, aquilo que só é nosso, esquecendo as outras pessoas. Uma pessoa solidária, ela vai defender aquilo que é do outro, não que ela não vai defender aquilo que é dela, porque se eu dissesse isso, talvez eu poderia dizer, eu seria um grande hipócrita. Claro que nós vamos pensar naquilo que é nosso, mas nós vamos entender que pensando naquilo que é nosso, nós vamos nos envolver em tempos difíceis para também dar ao outro a capacidade de entendimento. Olha, eu estou envolvido, não estou só falando. É mais ou menos aquela tônica do envolvimento entre o peru, né, no Natal, entre o peru e qual que é a outra lá? Deixa eu lembrar aqui. Peru... o peru e ali a galinha, né? Os dois estão talvez envolvidos, mas um está totalmente comprometido. A galinha está envolvida, talvez. Ela está envolvida ali, né? E estando envolvida, talvez ela vai dar seus ovos e aí o pessoal vai lá pegar os ovos que ela chocou e esses ovos estão ali e de repente isso vai gerar outras questões lá que são importantes, seja para aumentar o número de pintainhos e para que aumente o número de ovos, para que as pessoas possam de fato fazer os seus omeletes nas manhãs natalinas, né? Ou naquela semana natalina onde os vizinhos, os amigos, os parentes chegam e todo mundo ali tomando um bom café. Ok. Essa está, né, envolvida. Ok? Mas o peru, esse está comprometido. Esse está comprometido porque ele vai morrer. Vai morrer e as pessoas vão também se alimentar, vai estar todo mundo ali, mas ele vai perder a vida. Solidariedade nos chama a esta questão. Ou você vai estar, e eu, comprometido ou envolvido. Solidariedade que não demonstra aquela questão de comprometimento, só envolvimento, só falatório, só disse-me-disse, só questões. Isso não é solidariedade. Isso é tudo, isso é movimento social, isso é ajuda, isso é qualquer coisa, mas isso não leva o nome de solidariedade. E esse não é um comportamento que nós devemos desenvolver, porque eu e você sabemos que quem desenvolve, vou repetir, eu e você sabemos que quem desenvolve solidariedade, ele começa a ter, ela começa a ter, essa família começa a ter, esta comunidade começa a ter, essa cidade começa a ter, esse país começa a ter. Ou seja, todos aqueles que desenvolvem ao redor deste mundo de solidariedade, eles sabem que é muito benefício que vai acontecer. E alguns benefícios da solidariedade que eu quero trazer para você aqui, que são importantes para nós, benefícios que podem nos ajudar muito. E nos ajudar demais. Um benefício da solidariedade que eu quero deixar com você nessa noite, para nós pensarmos aqui, você vai sentir
que veio ao mundo para um propósito humanitário. Você não veio ao mundo, eu não venho ao mundo somente para fazer e ter propósitos que não atinjam pessoas. Nós viemos ao mundo para um propósito que atinge as pessoas. E aqui deixa eu falar para você. Olha, é importante nós entendermos, se você pegar na história, as pessoas que mais fizeram e foram significativas, elas tinham um propósito, e os propósitos que elas tinham eram propósitos que tocou pessoas, que levou a ser solidária das pessoas. Vou citar aqui Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa altamente solidária. Ela deu a sua vida, deixou a sua vida, gastou a sua vida, né? E aí nós temos que entender, não estou entrando no mérito disso ou daquilo, eu estou falando, olha, lê a história, olhe para a história, leia a biografia. Outra pessoa que vou citar aqui, Nelson Mandela, leia a biografia. Mas errou, mas fez não sei o que, mas fez isso. Mas leia a biografia, dê uma olhada lá. Bispo Desmond Tutu, outra pessoa. Leia, procure saber o que é que essa pessoa fez. Quer ver uma outra pessoa? Né? Vamos olhar para o nosso brasileiro, Ayrton Senna. Veja o que ele fez. A forma como fez, quais eram os seus objetivos. Nós sabemos que a fundação está aí, né? Existe o Instituto Ayrton Senna, o Instituto ainda existe funcionando e dando às pessoas, olha, uma maneira diferente de viver a vida, mas seja nas pessoas que citei, na pessoa da Madre Teresa de Calcutá, na pessoa de Nelson Mandela, na pessoa do Bispo Desmond Tutu, seja na pessoa de Ayrton Senna e tantos outros que eu poderia citar aqui, deixa eu dizer a você, todos eles nos mostram uma coisa, eles foram pessoas que eles deixaram muito claro, a solidariedade, ela requer de nós, não é só um envolvimento, ela requer de nós um comprometimento. Então, talvez pode ser que o seu e o meu comportamento, nesse momento, aponte para a nossa consciência e diga assim, ixi, nós estamos só envolvidos, nós não estamos comprometidos. Negue-se a dar a notícia com o jornal do outro. Negue-se a realmente fazer sombra com o chapéu do outro. Negue-se e diga dentro de você, não, eu tenho um propósito, porque existe um benefício para aqueles que são solidários. Mas eu volto a repetir, solidariedade requer o quê? Requer de nós um comprometimento, que na sequência traz um envolvimento. E não só um envolvimento, que jamais vai exigir de nós a questão de nos comprometermos. Então, esse é um benefício. Um outro benefício que nós precisamos talvez trazer a nós nesse momento é que quem é solidário vai perceber que alguns problemas físicos e mentais vão diminuir em alguns casos e vão desaparecer. A pessoa solidária ela vai de fato perceber que alguns dos seus problemas físicos e mentais vão desaparecer a partir do momento em que ela realmente entender isso. E aqui eu vou evocar uma questão que me vem à mente nesse momento. Nós temos, e é muito claro a nós, né, que a questão do Instituto do Câncer ou essas questões que envolvem o câncer, né, essa causa tão significativa para o Brasil, né, e para o mundo também. Mas vamos lá. Eu conheço, e aqui eu vou evocar, porque eu acho que é importante, é o que eu conheço, né? Eu conheço a dona Serafina, uma senhora, né, aqui da nossa cidade, que fez a sua vida,
né? E deu a sua vida, gastou e deixou-se gastar, né? Dona Serafina, se a senhora estiver me vendo, um abraço para a senhora, né? Espero que essa live chegue à senhora, porque a senhora é um bom exemplo de uma pessoa que realmente entendeu o que é a solidariedade e viveu a solidariedade. Então, Dona Serafina, ela aqui em nossa cidade, na região, no Paraná, ela chegou a ter um cargo público de deputada estadual, melhor dizendo. E como deputada estadual, ela ajudou incansavelmente, mas antes de ser deputada, ela ajudou. Ela praticou a solidariedade. Mas ela estava envolvida. Era uma ação, ela estava lá, ela estava realmente ali, né? Mas não só envolvida, ela também estava comprometida. E ela se comprometeu com esta causa. E muitas pessoas são testemunhas fiéis e são gratas a ela por aquilo que ela fez até o dia de hoje. E eu posso dizer, porque eu vi, né? Não estou usando aquela expressão, não vou nem usar a expressão, deixa quieto, né? Mas assim, eu vi isso acontecendo. Agora, quantas serafinas nós temos espalhados por esse Brasil, por este mundo? Pessoas que realmente entenderam o sentido de ser solidárias e entenderam que, sendo solidárias, elas podiam fazer o quê? Elas podiam realmente viver uma vida de comprometimento na causa das quais elas foram chamadas. Então, nessa noite, o meu convite para você é que nós pensemos sobre isso. Hoje a nossa live é uma live voltada para essa questão. Eu quero o melhor para Beirute, eu quero o melhor para o mundo, eu quero o melhor para o Brasil, eu quero o melhor para os continentes. E olha, vou te dizer, nós vamos ter uma ação quanto clínica, nós vamos ter uma ação de ajuda ao povo de Beirute. Nós vamos ter uma ação de ajuda. Como vai chegar lá, eu tenho aqui na minha mente uma ideia de como vai chegar, né? Mas nós vamos fazer uma pequena amostra, mas nós vamos fazer. Porque assim como nós temos feito em Maringá ao longo de todos esses anos, assim como nós temos feito ao longo desses anos em outros municípios que aqui estão perto de nós, e assim como nós temos feito aonde nós conseguimos chegar com o nosso material, e nós temos chegado e temos feito, nós queremos também continuar entendendo. Nós fomos chamados para ser solidários e para estar comprometidos, não somente envolvidos. Minha pergunta para você é, e aí? Como é que está a sua vida? Como é que está você? Porque uma pessoa que desenvolve solidariedade, essa pessoa, eu falava da Dona Serafina, essa pessoa é uma pessoa que ela esquece de muitas das coisas que acontecem com ela. Eu conheço mulheres, eu citei a Rede Feminina do Câncer, Dona Serafina, aqui em Maringá, né? Mas eu conheço mulheres que se envolveram e que hoje estão curadas, né? Venceram o câncer e que vivem uma vida, que vão semanalmente, que vão ajudar, vão levar café, vão levar um pão, que são pessoas que estão sempre ajudando, e essas pessoas, elas melhoraram, e isso eu quero enfatizar, elas melhoraram do ponto de vista da sua mente, da sua inteligência emocional, elas ficaram mais fortes fisicamente, ou seja, o físico, alguns problemas físicos desapareceram, elas venceram o câncer. Eles venceram o câncer, homens e mulheres, e estão vivendo uma vida completamente diferente. Hoje o convite para você é esse. Eu espero que a gente faça desse tema de hoje um tema muito significativo. Também é por Beirute, também é pelo Brasil, também é pelo Haiti. Me lembro da Zilda Arnes. Também é por São Paulo, né? Também é por todos os locais,
por todas as capitais. Mas eu te convido, sejamos nós, pessoas que tenham uma certeza. Sentado no nosso sofá, vamos ser tocados. Andando pelas ruas, vamos ser tocados. Vivendo e trabalhando, vamos ser tocados. De férias ou não, vamos ser tocados. Vencendo esta pandemia dia a dia, momento a momento, vamos ser tocados a desenvolver uma vida de solidariedade. Seja uma pessoa solidária, tenha uma ótima semana, viva a sua vida crendo que todas as coisas estão sendo feitas. Eu quero agradecer pela sua presença. Deixe o seu comentário abaixo, deixe o seu comentário por gentileza. Eu vou falar com você daqui a pouco e vou falando, respondendo esses comentários. Lembrando que nós estamos com este material mais do que nunca com um propósito de fazer com que 500 pessoas visualizem o nosso material e que esse material então chegue a essas pessoas, divulgue para mais pessoas. Isso é somente para dar às pessoas a capacidade de que eu estou desenvolvendo a minha parte da solidariedade. Eu estou fazendo aquilo que cabe a mim, tá bom? Uma boa semana para você. Olha, que nós tenhamos uma semana agradável e que vivamos a nossa vida para realmente entender. Nós somos pessoas que fomos chamados à solidariedade. Seja solidário, né? Ajude alguém. Eu vou pedir, você tem a sua maneira, o seu momento, a sua forma, do seu jeito, da sua maneira, no seu momento, né? Não esqueça de falar com Deus a respeito das vítimas lá, seja de Beirute, seja do Brasil ou do mundo. Desenvolva esse momento aí da sua espiritualidade e fale, mas vamos todos realmente desenvolver também uma solidariedade espiritual. Mais uma vez foi um prazer estar com você. Semana que vem nós estamos de volta e, como eu sempre digo, eu levo a sério o seu comportamento. Você leva a sério o meu comportamento? Então, vamos juntos. Um abraço, tudo de bom, uma boa semana. Valeu!